Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Júnior Lima, estamos aqui mais uma vez para o canal Python DS. Hoje eu vou dar continuidade a uma série de vídeos que eu havia dado uma pausa sobre a questão da elaboração de RPAs, né, os robozinhos dentro do Python usando a biblioteca PyAutoGui. Depois daquela série de vídeos surgiram diversos comentários, tanto de pessoas agradecendo, pedindo ideias complementares, mas teve um ponto que foi bem recorrente. Muitas pessoas perguntaram sobre aquela questão da função que localiza imagens, que eu coloquei o exemplo lá pegando um ícone do YouTube, clicando nele, como eu conseguiria fazer para que houvesse o monitoramento de uma tela e a partir do que acontecesse naquela tela, por exemplo, a mudança de uma cor, o surgimento de alguma imagem em algum momento, o robô conseguisse enxergar e realizar alguma atividade. Eu dei algumas dicas e aqui fica até um complemento, assim, um complemento da mensagem das dicas que eu tenho passado. Aqui no canal, é claro que a gente não vai solucionar os problemas específicos. Quando há uma necessidade, ou quando muitas pessoas pedem, e eu conheço aquilo, eu vou buscar ali dentro das minhas possibilidades fazer isso. Mas em alguns momentos não vai ser possível porque eu não conheço mesmo, porque eu acredito que ninguém tenha todo o conhecimento do Python, ou porque não está ali dentro do meu escopo de atuação, ou mesmo pela dificuldade de tempo para encaixar. Mas esse aqui, como teve essa recorrência, eu trouxe hoje uma possibilidade, essa não é a única possibilidade. Fica, na verdade, a dica aí. Eu vou deixar mais uma vez tanto o meu blog com o tutorial explicando o uso do PyAutoGui, quanto a documentação da própria biblioteca, para que vocês critiquem o que eu estou dando de sugestão de solução e a partir daí, lendo a documentação, explorando, fazendo testes adicionais, consigam chegar as soluções específicas de vocês. Além disso, né, um cuidado, eu acredito, pelo que eu acompanhei ali dos comentários, a maioria das pessoas realmente já conhece um pouco de Python, já tem uma habilidade ali que vai permitir que você use esse tipo de solução no seu dia a dia. Mas eu vi algumas perguntas de pessoas que estavam começando, então tem que ter o cuidado porque algumas dessas funcionalidades são realmente funcionalidades mais intermediárias ou até avançadas, apesar da simplicidade. Mas assim, não é simplesmente pegar a função pronta e rodar. Você tem que parar ali, desenvolver o raciocínio, entender aquelas lógicas mais básicas de loop, de laço, de condições, o uso do sleep para controlar os seus robôs, para aí sim você ir avançando para técnicas mais aprimoradas, até para você conseguir realmente realizar automações que façam sentido e que funcionem corretamente, né? Então, claro, não estou fazendo pré-julgamento de ninguém. A pessoa que perguntou, algumas das pessoas podem até já ter o conhecimento não tão básico assim, e o que eu esteja falando seja uma bobagem. Mas sempre é bom deixar o alerta para que antes de avançar para temas mais complexos, pega bem a base, porque vocês vão perceber que, inclusive, a forma que eu fiz hoje ele tem muito mais de lógica de programação, de estrutura condicional, de estrutura de loop, do que da função em si. A função, com o que eu já ensinei no vídeo anterior, se você aprofundar um pouquinho da lógica que a gente inclusive ensina aqui nas outras playlists de análise de dados, na playlist de Python Fundamentos, daria para chegar a uma solução parecida ou até melhor do que essa minha, porque essa foi feita dentro das condições que a gente tinha. Então vamos deixar de conversa, vamos ver a solução. Espero que seja útil aí tanto para quem perguntou quanto para outras pessoas que também queiram trabalhar com automação utilizando o Python e o PyAutoGui. Então, eu já estou aqui, eu estou em um site. Esse é o site aqui do meu curso de mestrado, lá do Cefet, Rio de Janeiro. E vejam qual foi a minha ideia aqui. Ó. Ele está passando aqui, isso não é propaganda, até porque é uma instituição pública, eu não ganho nada deles, e nem eles ganham nada com eu utilizar aqui o site. Mas vejam aqui que é um site que vai atualizando dinamicamente ali essas imagens ali com os cartazes das ações, certo? O que foi que eu fiz? Eu peguei, fiz o print screen de uma dessas imagens, que é a que aparece o nome ali de ciência de dados. Eu vou pegar aqui a pasta aberta.
Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Pronto, estou com a pasta aqui aberta. Fiz o print screen de um pedaço. Vejam que não foi nem a imagem toda, ó. De um pedaço dessa imagem que aparece em algum momento ali no site. Vamos voltar para o site para a gente entender o que vai acontecer. E aí o que eu vou fazer? Eu vou rodar o robô, ele vai ficar monitorando essa tela. Quando chegar nessa imagem, eu quero que ele identifique e realize alguma ação. Eu vou rodar e talvez da primeira vez vai dar um erro, até por uma característica de como o idle funciona. Mas se der esse erro, vocês vão ver que inclusive no meu programa ele está preparadinho ali para tratar esse problema. Eu vou só aumentar um pouco aqui as letras para depois a gente analisar o código em conjunto. Mas vamos lá. Então rodei, aqui com certeza vai dar o problema que eu espero que aconteça. Ele vai estar tentando identificar e como a minha tela do Idle está na frente, ele não vai conseguir identificar e ele simplesmente finaliza ali e diz que a imagem não foi localizada. Esse é um cuidado geral, eu deixei dar esse problema e tratei o problema dentro do código exatamente para a gente evitar que ele aconteça no dia a dia e pense como solucionar se ele vier a acontecer. Eu vou agora, na verdade eu vou voltar aqui a configuração da fonte pequena, depois eu explico ali o código, só para a gente ter aqui o programa rodando sem nada na frente. Ó. Agora eu vou deixar aqui minimizado. Não se preocupem por enquanto com o que eu estou fazendo aqui, eu quero só que vocês vejam funcionando. Ó. Vou deixar até rodar ali a imagem. Quando sair eu ponho para rodar. Pronto, ó, pus para rodar e agora vamos esperar, vamos deixar o programa funcionando e ver se ele vai atuar de maneira adequada, como eu previ. Agora era a hora daquela musiquinha lá dos vídeos que estão sem narração, né? A imagem já passou, ele não pegou ali no primeiro momento. E aí eu vou deixar, ó, ele pegou depois, e aí a gente vai perceber alguns probleminhas nas abordagens que você pode ter para isso. O primeiro problema, que é para qualquer RPA que a gente desenvolve com PyAutoGui, como ele controla a tua tela, ele depende muito da leitura do que está acontecendo ali para ele funcionar. Por isso que ele deu naquela primeira alternativa o imagem não localizada. Por quê? Porque minha tela estava encoberta. Então, claro que ele não iria localizar uma imagem ali. Agora, vejamos o segundo problema. O segundo ele foi parcialmente bem sucedido. Ele disse que localizou a imagem, que a imagem estava nessa posição. Vamos só testar se realmente aquela imagem, o centro dela é mais ou menos naquela posição. Ó. Vou deixar rodando aqui, vamos até chegar lá. Pronto, a imagem ela está mais ou menos por aqui. Ó. Agora vamos pegar aqui o nosso PyAutoGui, ele já deve estar importado aqui. Move to 779429, né? Vamos deixar ele aparecer ali, eu vou mover o meu mouse para lá. Tá lá a figura passando agora, mas vamos lá. Deixa ela chegar novamente. E eu vou mover só para a gente verificar se a primeira etapa foi bem sucedida. Ele localizou uma posição na tela. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E pronto. Agora, ó. Então, ó, percebam que de fato ele localizou o local correto. Agora vamos ver qual foi o segundo problema no nosso código. E agora não só ver qual o segundo problema, mas analisar o código como um todo. Depois eu volto a diminuir o tamanho da tela para a gente rodar mais uma vez. Mas vamos agora analisar o código aqui em detalhes. Primeira coisa, estou importando aqui as bibliotecas, como todos os nossos programas. Estou utilizando aqui a configuração do meu experimento, configurando aqui o local onde ele está, né, onde está a minha imagem. Passando aqui como argumento o nome do arquivo que eu quero localizar na tela. E agora, esse é o primeiro ponto, né? A mesma coisa que eu mostrei, capturando o ícone do... Eu não lembro agora se era do like ou do vídeo lá que aparecia para ele clicar. Algumas pessoas perguntaram, mas se for uma imagem estática?
Gente, essa função, ela na verdade só funciona com imagens estáticas. Então eu estava ali no YouTube apenas como exemplo, mas o que eu estava fazendo ali era pegando print da tela. Então a única coisa que o Locate on Screen ou Locate Center on Screen vai trabalhar são com imagens fixas. Então alguém perguntou, se eu quiser monitorar a tela para ver na hora que aparecer uma determinada cor. É só monitorar, fazer o print do local onde vai aparecer aquela cor e o Python, o PyAutoGui, vai buscar aquela cor. Então, a mesma lógica sempre vai ser utilizada, é fazer um print da imagem. Pode ser que a imagem seja uma letra, seja uma palavra, seja uma foto, o que você quiser que seja monitorado é aquilo que você vai fazer o print. Por isso que no nosso caso, a gente fez ali daquela foto que eu já exibi aqui para vocês, que tem lá a logomarca, a CID, né, que é uma instituição de ciência de dados. Depois eu estou criando aqui algumas variáveis de controle da minha condição de parada. Porque como a gente quer monitorar, se você roda direto, como eu rodei lá nos primeiros exemplos, o que ele vai fazer é simplesmente procura na tela, ele fica ali ativo durante alguns segundos que já estão configurados por padrão na função Locate on Screen ou Locate Center on Screen. E se ele encontrar, ele dá um OK, ele mostra onde é que está a localização, mostra que eu digo assim, ele retorna, né, como o resultado da função locate center on screen, as coordenadas do centro daquela imagem que você está procurando. Se ele não localizar, ele simplesmente vai finalizar sem fazer nada, mas se você passou uma variável para guardar aquele local, o que ele vai fazer, essa variável vai ter lá um valor nulo dentro dele, né? Que no Python a gente usa o none como nulo. Então, o que eu estou fazendo aqui? Sabendo dessas condições, que eu sempre procuro a imagem, que o resultado da função vai ser as coordenadas na tela do centro daquela imagem, e que se ele não localizar, ele vai finalizar a função retornando o valor nulo, a partir daí, essas são as informações básicas que eu preciso da função locate center on screen. O resto é apenas lógica de programação pura e simples, usando loops, usando ifs, estruturas condicionais, para que a gente trabalhe com o nosso programa. Então, o que eu fiz aqui? Como eu mencionei na abertura, essa solução ela pode ser substituída por uma que você considere melhor. Mas eu criei um loop infinito, e esse loop ele vai fazer com que mais ou menos infinito, né? Ele poderia ser infinito, mas eu dei condições de parada, é claro. Ele vai fazer com que o meu robô fique ali monitorando a tela. Então ele vai monitorar até que alguma condição de contorno seja encontrada. Seja no nosso caso aqui, eu coloquei duas condições: a localização da figura ou a tentativa durante N vezes. Então essas duas variáveis aqui, uma é para ele ir atualizando as tentativas e a outra é para ele fazer a checagem, né? Se você chegou ali o limite do contorno. Eu poderia até não ter usado essa segunda, ter usado só o K e usar o K como a minha própria condição de controle. Eu só fiz isso aqui para deixar bem claro como e quando eu estou fazendo a minha parada. Mas vamos aqui então. O K vai atualizar, o N é quantas vezes eu quero que ele fique tentando. Se eu colocar aqui 100 vezes, ele vai ficar monitorando 100 vezes ali. É sempre bom, quando você está trabalhando com um loop infinito, que você tenha uma condição de parada, porque você pode deixar ali aquela máquina travada durante muito tempo se você não põe uma condição de parada. Mas vamos lá, isso aí é decisão sua para melhorar ou alterar o seu código quando você implementar a sua própria solução a partir dessa. Então a primeira coisa que ele faz é cria uma variável chamada local e chama a função do PyAutoGui, a função locate center on screen. Essa função ela recebe, como nós já vimos em um dos vídeos anteriores, uma imagem, normalmente essa imagem deve estar com um PNG, que tem o local da tela que você quer, o local ou o destino-alvo, né? Vamos dizer assim, a imagem-alvo. O que você quer que naquela tela que seja monitorada seja encontrado para você capturar aquela posição. Então é isso que o nosso amiguinho vai fazer. Se eu rodasse isso direto, como eu já disse, ele iria dar a posição ou none se ele não encontrasse. E aí eu uso essa informação para fazer o seguinte, ó, se a imagem for localizada, significa que essa variável local é diferente de none.
Então, essa é a minha primeira condição de contorno do meu loop infinito. Então, se ele achar isso aqui, ele vai entrar para dentro dessa condição. E aí, dentro dessa condição, ele move para o local onde está a imagem localizada e utiliza a função clique, ou seja, ele clica na tela. Depois disso, ele vem aqui e nos diz que a imagem foi localizada na posição e aí diz onde é o local. Ele vai imprimir no Python essa informação. E aí ele usa o break, porque o break sai de um loop, né? De um loop quando você está usando a função while. Então a gente está usando esse break para isso. Se ele entrou aqui, ele já não vai mais fazer o restante da nossa atualização. Se ele não entrou, significa que a variável local ela é none, ou seja, na primeira tentativa ele não achou a imagem. Aí ele vai seguir para a tentativa seguinte, mas antes ele vai fazer essa checagem aqui, ó. Se o meu K, que é a minha variável de controle que começa com zero, for maior ou igual à minha condição de parada, que é o N, ou seja, nesse caso aqui for maior ou igual a 5, ele vai encerrar o programa com esse break, mas antes de encerrar ele diz que a imagem não foi localizada. Então, se ele não entrou aqui, significa que a gente ainda não chegou na nossa condição de parada, no nosso limite de tentativas. E aí, por fim, o que é que ele faz? Ele dá um sleep aqui, ele dorme durante algum tempinho, depois ele acorda, atualiza o meu contadorzinho do K e roda tudo de novo. E ele vai repetindo. Aqui tem um dos primeiros problemas. Ó. Eu estou utilizando o sleep ele vai gerar ao mesmo tempo é uma solução para você controlar o seu robô, mas ele pode fazer com que o teu robô durma na hora que a imagem que você quer esteja passando. Então você tem que pensar muito assim, como é que funciona o site que você quer monitorar, a tela, o sistema que você quer monitorar, para você configurar o sleep. Você pode simplesmente fazer isso aqui, ó, ignorar o sleep e deixar ele rodando. O problema é que pode acontecer o contrário. Em um momento ele pode ser muito rápido, em outro momento ele pode ser muito lento. Isso não tem solução mágica. Você precisa fazer a análise do sistema ou do site que você quer monitorar e decidir se você vai usar ou não o sleep, se você vai usar, se vai usar com um quarto de segundo quando eu tô aqui, como eu tô aqui, com meio segundo, com um segundo. Eu fiz diversas tentativas, algumas tentativas funcionou perfeitinho com o 25 é, é, na verdade, um quarto, né? De segundo, né, 0,25 de um segundo. Em algumas ocasiões, eu desativando, ele funcionou de maneira mais adequada. Então, são alternativas que você precisa testar até fazer funcionar o seu código. Isso é natural quando você está criando códigos com o PyAutoGuia. Vamos fazer então aqui o seguinte, ó. Eu vou rodar o meu programa novamente e eu falei que iria explicar isso porque assim, esse probleminha que aconteceu aqui, ó, ele localizou a imagem, mas ou por esse tempo que a gente estava aqui, que é esse duration, ou até porque isso está acontecendo aqui dentro, pessoal, ele vai acontecendo numa velocidade elevada. Ele pode ter travado em algum momento aqui antes de seguir para realizar o nosso duration. Então tem algumas questões aqui, até como está rodando os processos dentro do teu computador, que você não tem 100% de controle e pode fazer com que haja algum comportamento inadequado. Mas é sempre bom você fazer esses testes deixando aqui, manipulando o duration, fazendo, por exemplo, que ele vá com ou sem o duration, por exemplo, se eu tirar isso aqui, ele pode ir direto, então ele pode ser rápido e chegar lá e clicar, mas deixar sem o duration também às vezes gera alguns comportamentos inadequados quando você está trabalhando com o PyAutoGuia. Mas vamos fazer aqui então o seguinte, eu estou tirando todos os tempos, tirei o duration daqui do Move To, tirei o sleep aqui, então ele vai ser basicamente o tempo de processamento do nosso loop, que aí vai depender de como o teu computador está processando aqui. Então vamos lá, eu vou rodar. Agora vamos ver se ele vai localizar o nosso amiguinho Cid. Acho que eu só fiz uma bobagemzinha, eu deixei a tela mais na frente aqui. Vamos tentar pôr mais para trás para ele não atrapalhar.
Ele não teve sucesso dessa vez. Eu vou ver aqui, vou tentar mais uma vez, depois vou reativar algumas partes ali do nosso código. Pronto, e aí dessa vez ele foi. Então vocês viram ali que ele conseguiu, encontrou a imagem, clicou no local certo dessa vez, mas vocês perceberam ali que até no mover, provavelmente ali como um pedaço da imagem estava encoberta da primeira vez, eu arrastei e aquilo ali pode ter atrapalhado o funcionamento. Então isso é mais um alerta assim do que eu falei em algumas partes dos vídeos anteriores. O Pi AutoGui é muito bom, mas ele tem uma série de fragilidades ali que você tem que ter cuidado, você tem que configurar direitinho, testar essas questões aqui, a janela que vai rodar, por exemplo, o idle, se ela ficar rodando na frente do local onde está a tua imagem, ela pode atrapalhar, mas de qualquer modo a gente viu agora que funcionou. Eu posso aqui voltar com o meu sleep, por exemplo, e testá-lo aqui, ó, para ver se ele vai dar uma segurança maior ou não. Vamos aqui voltar. Vou deixar a tela rodando. Vou colocar aqui ó, a minha tela na frente mesmo, mas já vou deixar aqui ó, configuradinha de uma forma que ela não me atrapalhe. Ela fique realmente só como uma janela de apoio. Da mesma forma, uma vez que eu já rodei o meu programa principal essas telinhas aqui eu não preciso me preocupar com elas. Então, vamos aqui rodar e vamos deixar ele ir sozinho agora. Vamos deixar ele passar o ciclo até chegar lá, ver se ele vai localizar agora da próxima vez que aparecer o CID. Pronto, e aí funcionou corretamente. Então vejam, eu reativei o sleep. Teve um detalhezinho que eu não sei se todo mundo percebeu, que assim, da primeira vez, assim que eu rodei, apareceu logo. Como a gente tem o sleep, ele poderia estar ali travado exatamente no meu primeiro sleep, né? Como isso aqui roda muito rápido, ele pode já ter passado por ela e estar preso aqui no sleep. Então sempre vai ter esse risco. Você usa sem o sleep, ele pode ser rápido demais. Você usa com o sleep, ele pode ser lento demais. Mas nós percebemos que mesmo com um ou outro caso aí de imprecisão, ele consegue chegar lá no seu objetivo final. Então eu espero aqui, foram várias pessoas mesmo que fizeram o pedido. Como vocês estão vendo, é um código muito pequeno, muito simples, né? A gente está aqui com 30 linhas, né? Considerando aqui todas as linhas em branco, então a gente tem menos do que isso, né? Basicamente, é uma seção inicial aqui de importação e configuração, a seção das variáveis de controle que você pode ajustar, o nosso loop principal, que é um loop infinito com duas condições de contorno. Uma condição é o escape aqui pela quantidade, que na verdade é um loop infinito porque eu estou usando o while true, mas ele deixa de ser infinito porque eu já tenho uma condição de parada previamente, independente do que vai acontecer aqui dentro. Se eu quero, pode fazer. Pode dar problema? Pode. Eu posso simplesmente ignorar esse lugar aqui e ele vai ficar com o loop rodando até encontrar a imagem. Só tenham cuidado, que ele pode nunca encontrar. Pode dar alguma imprecisão aí, você ter que finalizar na marra, né, o programa. Mas, de qualquer modo, você pode usar isso ou aumentar aqui. Se eu coloco aqui um 100 da vida, por exemplo, ele vai rodar 100 vezes e aí você aumenta bastante as possibilidades de encontrar a imagem que você está querendo localizar na tela. Novamente, o comportamento básico do Location Screen é retornar a posição com as coordenadas ou retornar none. Por isso que essa nossa função vai sempre funcionar. Todos os detalhes, todas as falhas que eu deixei acontecer de propósito a primeira, algumas das outras não foram de propósito, mas foram legais para a gente ver o funcionamento, elas não acontecem necessariamente por conta do location screen. Elas acontecem por esse ajuste fino, sintonia fina que você precisa fazer no tempo. Mexendo aqui, como eu fiz, no duration, fazendo com que ele seja
mais lento, se você quer visualizar, ou que ele vá direto, se você não precisa visualizar o que ele está fazendo. Mexendo aqui no nosso sleep, aumentando, diminuindo ou até eliminando. O cuidado do eliminar o sleep é aquilo que eu falei. Ele vai ficar aqui sem uma parada entre uma tentativa e outra. Então, se o site ele é muito lento, pode acontecer que o teu programa rode todas as 5 vezes ou as 10 vezes antes de o site chegar na imagem que você quer. Se você vai desativar o sleep e deixar por conta própria o loop controlando o tempo, a dica seria, coloca aqui várias tentativas, por exemplo, ao invés de colocar apenas 5, põe, sei lá, 50 tentativas e desativa o sleep. O que vai acontecer é que o Python vai rodar todo esse código aqui em sequência. Então, quanto mais rápido for o teu computador, mais rápido esse loop vai rodar. Mas para rodar 50 loops, ele vai demorar um pouquinho, pode ser que seja suficiente para você enxergar a imagem que você está querendo controlar. Eu, particularmente, não é nada obrigatório, mas eu prefiro sempre trabalhar com o nosso amigo Sleep. E por fim, como eu mencionei, fica sempre a dica de vocês tentarem fazer a busca desses dois carinhas aqui. Nem tudo vai estar aqui, que é o meu tutorial do PyAutoGui. Já deixei nos vídeos anteriores, mas vou deixar novamente o nosso link aqui do tutorial. E principalmente, até mais do que o meu tutorial, é a documentação da biblioteca PyAutoGui. Ela é toda em inglês, mas assim, se você tem o conhecimento do inglês, é um inglês até fácil, você não precisa ser avançado. É um inglês técnico muito direitinho ali, então se você tem o conhecimento básico do inglês e conhece o Python, você vai conseguir entender bem a documentação. Se não, se você não tem, aí procura um tradutor, usa, por exemplo, um navegador que tem a tradução automática, e essas traduções automáticas às vezes são ruins, mas a lógica em si, juntando isso que eu já acabei de ensinar para vocês, com certeza vai dar para trabalhar. E aí ele vai mostrando, inclusive, outras funções de trabalhar com a localização de imagens, figuras dentro da tela e utilizando dentro da lógica de automação de ferramentas com o Python. Então, pessoal, era isso que eu tinha para esse vídeo de hoje. Eu espero que realmente tenham gostado. Foi o atendimento aí de pedido, né, como eu comentei, de alguns colegas, né, que estão seguindo aí o nosso canal. Eu demorei um pouquinho para responder pelos motivos que eu já falei na abertura. Realmente nem sempre dá para a gente responder, até porque assim, eu acho muito legal e espero que continuem comentando, dando dicas, e eu vou usando essas dicas para gerar novos conteúdos, mas nem todas eu consigo, seja por tempo. Esse caso aqui, eu até na primeira dica, pergunta que veio, eu já vinha à cabeça aqui uma alternativa de solução que era parecida com essa, mas eu não tinha tido tempo de parar para organizar. E tinha vários outros vídeos aí já no backlog para ser produzidos, alguns já prontos que precisariam ser publicados, mas sempre que possível eu vou usar, como eu fiz hoje, as ideias, as dúvidas para a gente gerar novos conteúdos. Então, muito obrigado ao pessoal que fez os pedidos aí de complemento, de dicas sobre esse tema, porque gerou, eu acredito que um vídeo que na minha visão ficou bem legal. É uma solução curta, não é talvez a solução definitiva, é claro que você precisa analisar o seu problema específico e fazer as adaptações, mas a lógica pode ser adaptada de forma simples aí para os seus processos de automação. Mais uma vez, eu vou recordar uma coisa aqui. A gente está com a campanha no canal, não é nada financeiro, é uma campanha de engajamento mesmo, porque eu estou preparando um curso de aprendizado de máquina, ou pelo menos os fundamentos, a introdução ao aprendizado de máquina utilizando o Python. E para a gente lançar, fizemos um desafio, que é a nossa playlist de estatística básica, o vídeo 1 dessa playlist, que já está chegando em cerca de 900 visualizações. Quando ele chegar a 1000 visualizações, a gente lança o nosso canal, o nosso curso, a nossa nova playlist de aprendizado de máquina no Python. Então eu conto com vocês que viram esse vídeo aqui para dar uma força, dar uma olhadinha lá no vídeo, ver se interessa o estudo da estatística e, sobretudo, as aplicações da estatística dentro do Python,
Então esse primeiro vídeo eu já dou uma visão geral do que vai ser ensinado, dou algumas dicas de leitura. Se você não precisa, já conhece, compartilhe então com outras pessoas que você acha que precisa desse conhecimento para aprender e para utilizar. É um tema que é muito importante para quem quer trabalhar com análise de dados dentro do Python, tá bom? Um abraço e até a próxima.